Antes de começar essa aula propriamente dito, vamos relembrar o que é a segunda e a terceira lei de Newton e o que elas dizem. Bem, a gente sabe que a segunda lei de Newton, a segunda lei de Newton, ela enuncia que, ela enuncia que a aceleração que um objeto ganha a partir de uma força é proporcional a essa força. Ela também é inversamente proporcional à massa. Então, no caso, a aceleração é inversamente proporcional à massa. E isso pode ser descrita como uma equação matemática, da seguinte maneira: F, ou Fr, força, é a massa vezes a aceleração de um objeto. E assim é em forma de vetores, né? Mas se você tomar o valor absoluto, a magnitude, o módulo dos dois lados, tu sabe que o tamanho da força, opa, que o tamanho da força é massa vezes aceleração. Isso aqui pode ser o que você vai ver mais comumente. Já a terceira lei de Newton, ela enuncia que toda a força que é posta em um objeto, então vamos supor que eu tenho uma força que vai de um objeto A a um objeto B, vai causar, no caso, vai ter uma reação que vai de B a A, tá? E essa reação, ela na realidade ocorre no exato mesmo instante que ocorre a primeira força. Então, se eu, por exemplo, bato em algo, nesse exato mesmo momento é como se algo batesse em mim, entre aspas. E a ideia é que, se eu apliquei 5 newtons de força de A em B, B aplicou em A também 5 newtons. A única diferença entre essas duas forças é o sentido, mas a direção e a magnitude são exatamente iguais. Então, beleza. A partir disso, vamos imaginar que eu tenho uma superfície horizontal aqui, que ela não tem fricção nenhuma, né? E eu tenho duas caixas, ou dois corpos. A gente pode pensar em caixas para os propósitos desse vídeo. O corpo 1 e o corpo 2. E aqui eu estou aplicando nele uma força assim, tá? Isso aqui é uma força. Eu quero saber qual que é a aceleração de todo desse objeto, porque pensa assim, se eu boto uma força aqui em M1, né? Se eu aplico uma força aqui, é claro que vai ter uma força aplicada em M2 também. Isso vem de senso comum, né? Se eu tenho duas caixas, eu empurro a de trás, a da frente também vai se mover, tá certo? Então, isso aí é do dia a dia, a gente consegue entender. E eu quero saber qual que vai ser a aceleração total, e eu também quero saber qual que vai ser a força que está acontecendo aqui nesse ponto de contato. Então, para isso, vamos pensar no seguinte: quais são todas as forças em jogo aqui? E a gente vai estar ignorando fricção, até porque eu falei que isso aqui não tem fricção, no caso atrito, né? E também a gente vai estar ignorando qualquer tipo de gravidade. A gente só vai estar pensando nesse sisteminha aqui, tá? Então, eu tenho a força que vai em um, né? Essa aqui seria essa força aqui que está indo em um. Eu também tenho a força que vai de um em 2 ou a força que vai de M1 em M2. Tu pode pensar nessa forçazinha aqui. E eu tenho a força que vai de 2 em um, né? Por quê? Porque pela terceira lei de Newton, toda força tem uma reação de módulo igual, mas de direção contrária, né? E a gente sabe que esses dois aqui têm que ser iguais, né? Então é o seguinte, vamos botar alguns valores para isso. Vamos supor que esse F1 aqui é 5 newtons. Vamos supor que a M1 pesa 1 kg. Ou melhor, pode ser 1 kg. E M2 pesa 3 quilos, tá bom? O que eu quero saber é qual que vai ser a aceleração desse corpo inteiro. A pegada desse troço é que tu tem que pensar nesse corpo inteiro como um só corpo. Tu tem que pensar nesse sistema de M1 e M2 como apenas um corpo. Então é como se se eu fosse empurrar isso aí, é como se eu estivesse empurrando uma massa de 4 quilos, né? Porque a soma da massa deles é de 4 quilos, tá? Então é essa a ideia. Eu tenho que pensar que a força aplicada ali está sendo aplicada aos dois ao mesmo tempo, que é como se fosse apenas um objeto com a massa somada deles. Então a força, que é a massa vezes a aceleração, né? Vai ser a massa 1 mais a massa 2 vezes a aceleração. Nesse caso, a massa 1, nesse caso, a força a gente sabe que é 5 newtons. É 5, não, na realidade eu vou trocar para 6. Putz, ficou dessa cor estranha. Tá.
Eu vou trocar aqui para 6. Vou ter que rabiscar aqui por cima. Deixa eu trocar aqui antes. A força é de 6 newtons, né? Vou trocar aqui para 6. A massa 1 é de 1 kg. A 2 é 3. E a aceleração que eu quero achar. Então, 6 é igual a 4A, né? Porque 1 mais 3 é 4. Aí eu divido os dois lados por 4 aqui. Eu tenho que 6 quartos é igual a A. E A é igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então tá bom. Porque eu acho que saiu ali do frame, não é mesmo? Vou botar aqui embaixo. Então, a aceleração é 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, beleza. O que isso me conta? Que a aceleração desse corpo inteiro é de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Mas qual que é, tá, a força aplicada de M1 e M2? E aí é que tá a sacada. Eu vou tirar isso aqui daqui. Se tu quiser, tu pode anotar. Eu vou fazer assim. Eu vou tirar essa parte aqui. Eu vou tirar essa parte aqui. Depois eu boto a cor de volta. E eu vou tirar também essa parte aqui. Muito bom. E eu vou pegar essa cor e encher aqui. Show de bola. Então é o seguinte. Qual que é o detalhe, tá? A força que está agindo em M2, tá? É apenas essa força aqui. Apenas essa força aqui. Então, é apenas a força de 1 em 2. Apenas essa força de 1 em 2, tá? Porque essa força aqui, a força 1, né? Ela só está agindo em 1. Ela não está agindo em 2, tá bom? Então, o detalhe, a sacada é o seguinte. Que eu sei que essa força de 1 em 2, tá? É tudo que está agindo em M2. E ele tem que ser igual à massa do M2 vezes a aceleração, tá certo? E qual que é esse valor? Bem, eu sei que a massa do 2 é 3 kg e a aceleração, a gente já achou, era de 1,5. Então, eu sei que a força que está agindo do 1 no 2 é de 4,5. E é essa a ideia, tá? E imediatamente eu também já sei que a força que está agindo do 2 em 1 também é 4,5. Mas a gente também pode pensar isso de outras maneiras. Vamos ver isso aqui para o lado também. A gente também pode pensar nisso de maneiras um pouquinho diferentes, tá? Da seguinte maneira. Tu pode pensar o quê? Que a força que está agindo aqui, né, é de 6 newtons. Que está agindo para cá é de 6 newtons. Porém, se tu for medir, tá? Já que esse M1 está sendo acelerado a só 1,5 metros por segundo ao quadrado, então tu pode pensar da seguinte maneira. A força total que está resultando nele é a massa 1 vezes a aceleração que ele tem, que é 1,5. Então, a força total que está agindo nele é de 1 vezes 1,5, que é de 1,5 newtons, tá certo? Então, se eu sei que tem 6 newtons agindo para cá, mas a total dele é de apenas 1,5, quer dizer que tem que ter uma força que está vindo para cá que está diminuindo essa força de 6 newtons, né? E ela tem que ser de 4,5 newtons. Por quê? Porque se eu tenho um vetor aqui de 6 que está vindo para cá, e eu tenho uma força que está vindo para cá de 4,5, a gente sabe que a soma das forças é uma soma vetorial, né? Se eu somar esses dois vetores, vai dar apenas um vetor que vai para lá de 1,5 newtons. Então, essa é uma maneira de tu resolver. Tu pode pensar, tipo, a força total é igual à força que tá agindo no 1, mais outra força, que é a força que está desacelerando ele. E aí tu vai saber que essa força é o quê? É a força total menos a força que está agindo em 1. Eu sei que a força total é de 4,5 e a força que está agindo em 1 é de 6, né? Então, a força... Aqui eu botei errado, peraí. Então, a força que está desacelerando, ou tirando essa força, diminuindo dessa força total, é de menos 1,5. O que faz sentido, por quê? Porque a força que está desacelerando ele é no sentido contrário. Então, tu sabe que o módulo dessa força vai ser de 1,5 e que ela está indo para lá.
Então, essa é outra maneira que tu pode pensar nesse sistema. Enfim, é basicamente isso. Se tu entende esse sistema aqui, tu consegue resolver muitas questões. E aí, claro, pode ter um pouco uma variação no enunciado das questões. Por exemplo, ele pode falar que as, as caixas estão presas por uma corda sem peso nenhum. Mas essa corda, o que tu tem que pensar é que já que ela não tem peso nenhum, o que está acontecendo com ela, ela só está transmitindo força. No final das contas, é isso que uma corda está fazendo. Você esteja dizendo uma força de tensão, né? Uma, uma tensão. Essa força é só uma força que está. É exatamente essa força aqui. É a força de um em 2 e a força de 2 em um. Essa é a força da tensão. Enfim, é isso.